você tem entre 18 a 50 anos, fica nesse vídeo, porque eu vou trazer algumas reflexões que talvez caibam bem para você. A gente tem visto bastante pessoas, né? Pessoas novas, pessoas mais velhas, muito desanimadas com a vida, né? Com os planos, com as coisas, a forma que tudo está acontecendo, a cobrança, né? Toda essa mudança com a internet trouxe uma pressão muito grande e uma transição de coisas que há 50 anos atrás não se tinha, né? Porque 50 anos atrás você não tinha a internet trazendo uma bomba de informações todos os dias, né? Toda essa comparação, toda essa concorrência, essa pressão. Então, esse é um pensamento que alguns anos atrás eu tinha, eu acho que muita gente tinha também, de tipo, cara, se eu ficar sem fazer nada, se eu ficar entediado, é como se eu fosse um inútil, eu tenho que estar sempre fazendo alguma coisa, sempre otimizando meu tempo, sempre sendo útil, sempre estudando, né? Não dando um tempo para eu me recarregar mentalmente, porque eu estou ficando para trás. Eu estou ficando para trás, meu Deus, e aquela ansiedade, né? E hoje, depois de toda essa pressão, quando a gente para refletir e pensar, né, numa qualidade de vida e tudo mais, a gente começa a entender que, na verdade, aquele modo de viver há 5 décadas atrás era o melhor que tinha, né? Lógico, a expectativa de vida é totalmente diferente. Hoje em dia a gente está com uma expectativa de vida aí de quase 80 anos, né? Mas isso não se deve ao estilo de vida, se deve à medicina, enfim, né? Então, cara, se tu é uma pessoa que tem na casa dos 18, 20, 25 anos, provavelmente tu tá passando por isso, ou tu vai passar ainda, talvez não agora, mas tu pode passar isso pela primeira vez com os teus 30 anos, que é aquela crise mesmo, né, de muita pressão, de estar perdido na vida, de não saber o que está acontecendo, de sentir que você não se encaixa. Às vezes você mora numa cidade pequena, numa cidade grande, todas as pessoas ao teu redor não têm a mesma comunicação que você não se dá bem com ninguém, você sente que você está perdido, que você não se encaixa, que você não gosta de nada, né? Que não tem lugar para você no mundo. E às vezes tu tem 30 anos já se sentindo assim, ou com aquela pressão da família, de não ter encontrado uma pessoa decente para você se relacionar, ou de já ter se relacionado com muitas pessoas e todas elas te decepcionaram, você não está, né, ainda satisfeito com o teu trabalho, porque algumas gerações atrás, com 30 anos, as pessoas já eram bem-sucedidas. Eu me encontro nesse ponto agora, eu me encontro exatamente nesse ponto. E às vezes você já passou, você está com 50 anos, 60 anos, arrependido por coisas que você deixou de fazer, né, experiências que você deixou de ter. E, cara, a ideia desse vídeo é justamente refletir sobre isso, sabe? Porque todo mundo passa por essas coisas, sabe? A gente encontrar uma comunidade, um lugar onde a gente consiga sentir que tem pessoas que estão passando pelas mesmas coisas, às vezes é a única coisa que a gente tem naquele momento e a única coisa que pode ajudar a gente, sabe? Porque, assim, eu vejo muito por mim, sabe? Eu, com os meus 20 anos, eu tinha uma pressão absurda, eu não fazer faculdade, né? Vim de uma família simples, então tudo, né, que eu estou construindo hoje é do zero, não tem ninguém que me ajude, etc. E com 20 anos eu tive essa pressão. Então, pô, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida, a faculdade, a minha primeira faculdade eu comecei no ano passado, eu vou terminar esse ano, que é gestão comercial, né? Sempre gostei de psicologia, mas acabei não cursando, porque a vida aconteceu, me mudei, né, vim para Curitiba e tal, já estou casado há quase 10 anos, e as coisas acontecem. Então, quando tu é mais novo, às vezes, você tem aquela pressão da família, pô, de sair do ensino médio e ter que fazer uma faculdade porque você tem que fazer alguma coisa, e você começa a se sentir um inútil porque todo mundo já está bem sucedido, você acha que está, né? Você olha para a vida das pessoas, parece que está tudo perfeito, porque ninguém vai mostrar a imperfeição, todo mundo mostra só o que funciona, né? Ninguém mostra as brigas dentro do relacionamento, ninguém mostra a dificuldade financeira. Então a ideia aqui é justamente refletir sobre isso, sabe? Porque às vezes, cara, a gente só tem que desacelerar aí no nosso tempo. Quando você tem 20 anos, 22, 25, talvez, é uma fase onde talvez você esteja se descobrindo, porque agora a gente está se descobrindo mais tarde, entendeu? A gente está descobrindo o que a gente quer
A gente está entendendo as coisas mais tarde. E isso não é um fracasso, né? Se tem pessoas de 50, 60 anos aqui, vocês vão saber do que eu estou falando. Na época de vocês, né, com 30 anos você já tinha uma família, você já tinha uma carreira, mas as coisas mudaram, não é culpa da nova geração, entendeu? Isso aí é uma questão de evolução, né, cara? A gente vive uma época totalmente diferente de 40 anos atrás, né? 40 anos atrás você não tinha acesso à informação, né? Lógico, isso tem o lado bom e o lado ruim, né? A parte para você se destacar, etc. Mas hoje em dia não, hoje em dia a galera demora mais um pouco, tem muita concorrência, muita loucura, muita ansiedade, muita pressão na cabeça, muita cobrança, que há 30 anos atrás não existia, era diferente, na verdade estava começando, né? Então, é muito doido a gente pensar nisso, e a gente precisa pensar nisso para conseguir lidar com as coisas da melhor forma, sabe? Porque, o que tem de jovens, né, galera de 18, 20, 25 anos, de 30 a mais, de 50 anos, depressivo, se cobrando por coisas que não deveria se cobrar, sabe? Eu vejo muito por mim, cara. Meu primeiro vídeo no canal aqui, né, faz mais ou menos um mês e pouquinho, já tive outros canais também, acabaram dando certo, tô abordando um estilo diferente agora, mas eu tava no meio de uma crise absurda na minha vida, meio que uma crise existencial, com um pouco de burnout. Eu tava com uma cobrança insana em cima de mim e meu cérebro simplesmente parou, no sentido de eu paralisei. Eu fiquei semanas, tipo assim, só existindo, porque eu tava com excesso de informação, sabe? Não chegou a ser um burnout, né? Não cheguei a ficar em transe nem nada, aí ser internado, nem nada do tipo, mas foi muito insano. Então essas são pressões que a gente coloca dentro da nossa cabeça e na nossa vida, que a gente tem que muitas vezes só desacelerar e ir com calma, entendeu? Então, às vezes quando tu chega no limite, eu cheguei ao meu limite agora, com 31 anos, nunca tinha acontecido, sabe? E foi bom isso ter acontecido comigo, porque foi ali que eu entendi o que era o meu limite. Antes eu não sabia, né? Então, agora, quando eu começo a me cobrar demais, e isso é uma coisa individual minha, um dia eu posso contar, e você tem a tua individualidade também, as suas cobranças, cada um é de uma forma, né? É legal a gente entender quando a gente está começando a se cobrar muito. Tem coisas que fogem do nosso alcance, sabe? Então isso foi legal ter acontecido comigo, porque agora quando eu começo já a entrar nesse estado, eu já falo, não, opa, vamos sossegar, calma, cara, tá tudo certo, sabe? Isso é até uma coisa que eu levei pra terapia, né? É uma questão muito complexa, tá? Eu não vou contar aqui, mas toda uma coisa já de família, né? Qualquer coisinha que acontece dentro do teu contexto familiar, ele é responsável por desenvolver a tua personalidade, o teu perfil, a forma com que você enxerga as coisas, as tuas opiniões, a forma que você vai viver a vida, né? Então, no meu contexto, eu me tornei uma pessoa que eu me cobro muito, eu quero ser, não necessariamente com essas palavras, o provedor, né? Não é nesse sentido, sabe? Mas é no sentido de trazer segurança, porque eu entendi inconscientemente, tá? Eu não quero ficar falando muito disso, mas que eu preciso ser a pessoa que vai trazer uma qualidade de vida para minha família, porque ninguém mais vai. Então é uma pressão que a gente coloca em cima da gente. Se você for homem ou se você for mulher que tiver esse mesmo pensamento, você vai entender o que eu estou falando. Mas, cara, a gente tem que só se tranquilizar, sabe? E eu quis trazer essa reflexão porque eu vi que tem muita gente. Essa é uma conversa com todas as faixas etárias, tá? Mas eu vi que tem muita gente, né, nessa casa dos 18, 20, até 30 anos, que tem muito essa pressão de se encontrar, pressão da família, de fazer uma faculdade, de sair. E, cara, às vezes você só precisa do teu tempo tranquilo. Cara, você não se encontrou ainda com 25, 30 anos, fica tranquilo. Não faça nada por pressão, entendeu? Não faça nada por escolha dos outros, porque a tua vida é única. Então depois, às vezes você perde ali 5 anos fazendo uma faculdade e não vai servir para nada, entendeu? Então talvez se você usar esse tempo para ter novas experiências, trabalhar com coisas, vai trabalhar no CLT mesmo, ganhando pouco, é assim para todo mundo. Se você começa de baixo, é dessa forma que funciona, entendeu? Para a maioria de nós. Então a gente não pode se enganar também e cair nessa fantasia da internet e achar que a gente vai mudar o mundo e que a gente vai ser milionário, que acontece com muita gente. Mas a grande maioria de nós não é dessa forma, não é da noite para o dia, entendeu? São pequenos passos que você tem que dar. Então a gente também tem que se desiludir com essa facilidade que as pessoas colocam aí, de tipo, ficar rico e não sei o quê,
dá pra ficar, mas não é bem assim. Então, tá tudo bem, cara, vai no teu tempo, sabe? Não achou nada que gosta ainda? Não tem problema, né? Qual que seria uma primeira tarefa para tu fazer então? Esquece tudo, viva, né? Viva, conheça as coisas e esteja sempre tendo novas experiências, porque daqui a pouco você vai descobrir algo que você gosta de fazer. Foi o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu, depois que eu me mudei, né? Eu também, eu trabalhava em fábrica de sapato e tal, e eu não tinha nada, um gosto assim específico. Ah, eu gostava de psicologia, mas, sabe, não era aquela coisa absurda, não, quero cursar, até porque na época não tinha nem como, né? Hoje em dia também eu não vou cursar ainda porque não tem como, mas tu vai vivendo e tu vai conhecendo e tu vai vendo as coisas que tu gosta de fazer, sabe? E a mesma coisa a galera que já tem 40, 50 anos, talvez para vocês a conversa seja diferente. O que você deixou de fazer? Porque a gente normalmente se arrepende muito mais do que a gente deixou de fazer do que a gente fez, né? Lógico, tem vários níveis, né? Mas não deixe os teus sonhos de lado, sabe? Vai fazer, cara. Pô, teria uma coisa que eu sempre quis estudar, sempre quis abrir um negócio, sempre quis viajar. Dá um jeito de ir, sabe? Eu sei que a vida não ela é diferente para cada um de nós, né? Às vezes tu tem um sonho de viajar e tu não consegue, tu tá sempre no limite da grana, etc. Mas tenta se programar para você fazer, porque, cara, no fim, o que importa é isso, sabe? É você fazer as coisas que você gosta, você viver, você estar no meio de pessoas que te tratam bem, você encontrar um propósito, algo que te traga energia, te faça se sentir vivo para viver, porque esse grande sentido da vida que todos nós procuramos, né? E às vezes a gente pensa, eu vou ser milionário e eu vou ser feliz para sempre. Não, tu vai sempre estar buscando, tu sempre vai estar buscando alguma coisa a mais, entendeu? Então a gente tem que conseguir apreciar, encontrar a felicidade, encontrar a satisfação nas pequenas coisas. Isso é real, tá? Quando eu era bem novinho, eu não acreditava nisso. De alguns anos para cá, eu comecei a mudar muitos padrões errados que eu tinha, até mesmo de reclamar demais e de ser muito negativo, e eu comecei a entender isso, sabe? Que a felicidade, ela tá nas pequenas coisas. Então, cara, a real é essa, não se cobre muito. Se você é mais novo, não se cobre muito, dá o teu tempo, entende? Tenta buscar o que você gosta de fazer, se manter no meio de pessoas boas, pessoas que te levam para cima, que te dão bons conselhos, sabe? Se você é mais velho, tenta buscar entender o que está te frustrando, se foi alguma coisa que você deixou de fazer, vá atrás, vai fazer, coloca isso como uma prioridade, sabe? Não tenho grana, tenta fazer uma rendinha extra, alguma coisinha para você conseguir ter. Então, normalmente a resposta ela está na frente dos nossos olhos, ela é mais simples do que a gente pensa que é, né? A gente que complica. Então eu sei que a vida ela não é igual para todo mundo, cada um tem as suas dificuldades, né? Mas sempre tem um jeitinho, sabe? E, enfim, galera, falem aí, né, se quiserem comentar aí também a experiência de vocês, aonde que vocês se encontram na vida hoje, né? Quais são as preocupações, os arrependimentos que vocês têm. A ideia é realmente trazer isso, sabe? Porque a gente tem que se ajudar, cara. A gente tem que se ajudar. Não adianta a gente ficar lidando com os problemas sozinho, sabe? É muito pesado. E, enfim, é isso.